A ideia é o seguinte, a gente vai ter essa máquina virtual, que nós vamos chamar ela de server, e essa máquina virtual ela vai ter duas interfaces de rede. Provavelmente o VirtualBox de vocês vai reconhecer a interface 1 como ENP0S3, assim, e a interface 2 como ENP0S8. Então, provavelmente assim que vai ficar a nomenclatura das interfaces de vocês. Essa interface número 1, ela vai estar configurada como bridge. E a interface número 2, ela vai estar configurada como rede interna. Tá? Por que isso? Porque, na verdade, a gente vai ter desse lado a internet e desse outro lado da máquina virtual nós vamos ter a nossa VM cliente, que é aquela Debian 10 que a gente já vem utilizando. Ela tem uma interface de rede e essa interface de rede nós vamos colocar ela como rede interna. Por que isso? Para a gente isolar uma rede local aqui dentro do VirtualBox, né, onde essas duas máquinas vão estar conectadas. E a ideia da aula de hoje é a gente fazer isso, a gente compartilhar então a internet por meio dessa máquina server, configurar as duas interfaces dela, habilitar o NAT e configurar o forward de forma que a máquina que vai estar lá dentro da nossa rede cliente, ela possa se comunicar com essa máquina chamada de server e, obviamente, também se comunicar com a rede externa lá fora, com a internet. Quando a gente utiliza a rede interna, aqui dentro da nossa rede local do VirtualBox, o que a gente está fazendo? A gente está isolando. Quer dizer que essa máquina ela só se comunica com as máquinas que estão no VirtualBox. Então, essa é a função da rede interna. Sem eu ter esse roteamento aqui, eu não vou ter funcionalidade dentro dessa rede interna no que se diz respeito à conexão com a internet. Então, a rede interna ela isola. Então, a única possibilidade que nós vamos fazer com que essa máquina que está configurada como rede interna consiga acessar a internet vai ser por meio de uma outra máquina que esteja fazendo esse compartilhamento. Então, essa é a ideia que nós vamos fazer agora. Eu acredito que todo mundo está ok com as máquinas virtuais aí. Eu vou compartilhar agora o Debian Server. Bom, essa é a máquina virtual que eu disponibilizei, a server, se vocês puderem observar, né? Ela não tem o ambiente gráfico, então o único detalhe que a gente deve observar, como eu explicava antes ali, é que na configuração de rede vocês tenham, né? Deixa eu abrir aqui, a interface 1 e a interface 2. Então, a interface 1 ela vai estar funcionando como bridge e a interface 2 como rede interna. Então, a interface que está configurada como bridge é que a gente vai utilizar para comunicar para a rua, com a internet. E a interface que está habilitada como rede interna é que a gente vai utilizar para comunicar dentro da rede local virtualizada, que a gente vai configurar aí com a outra máquina. Então, esse é o pré-requisito. Para quem baixou a máquina que eu disponibilizei, isso aqui já está pronto, né? Então, já está com a placa em modo bridge aqui na interface 1 e com a interface modo rede interna no adaptador 2. Feito isso, se vocês executarem o comando IPA, vocês vão ver que vocês têm duas interfaces de rede. A interface NP0S3, que é a interface 2 ali no sistema, e a interface NP0S8, que é a interface 3. Lembrando que a interface 1 ali que ele mostrou é a loopback, é aquela interface local. E aqui, então, executado esse comando, a ideia é que a gente coloque a interface NP0S3
para funcionar com DHCP, para ela pegar todas as configurações de forma automática lá no nosso modem roteador, né, ou no roteador wireless. E no caso da interface 3, que é NP0S8, nós vamos colocar, né, como configuração estática e definir então o endereço IPv4 e IPv6 para ela. Para isso, a gente já sabe que arquivo nós precisamos configurar. Então, nós vamos editar com editor nano o arquivo barra, que fica aí em barra etc barra network, e o nome do arquivo é interfaces, esse cara aqui. Então, só abrir ele. Quem não pegou o nome dele, está lá em cima, barra etc barra network barra interface. Ele tem que aparecer essa configuração aqui para vocês. E aqui ele vai ter que estar em alto, loopback, e iFace, loopback, iNet, loopback. Então essa configuração foi a que eu deixei aí dentro do arquivo para vocês. E aí, aqui, nós vamos começar a configuração da interface 1, que é a interface que vai estar conectada com a internet. Então a primeira coisa que nós vamos colocar aqui é o alto ENP0S3, que é para que quando o sistema inicie ou a gente execute o comando ifup, ele leia essa interface e carregue ela com as configurações que a gente vai definir na sequência. Feito isso, né, colocado então o alto NP0S3, a gente vai definir com o comando iFace ENP0S3 novamente. Então a gente está dizendo que a gente vai configurar uma interface que o nome dela é NP0S3, definindo, né, como iNet, o qual a gente define então que é IPv4. Esse é o parâmetro que define, né, que essa interface é IPv4, que a gente vai configurar essa interface como IPv4. E aqui a gente vai colocar DHCP. Essa configuração, somente colocando DHCP, define que eu vou obter endereço automaticamente em um servidor DHCP. No caso da nossa rede doméstica, ele vai pegar essas configurações lá no nosso modem roteador ou no nosso roteador wireless, depende do que vocês estão utilizando aí para se conectar. Então, somente isso já coloca a interface a obter endereço IP automaticamente. Essas duas linhas. Aqui a gente pode colocar assim, só para a gente comentar, interface UA. Ok, que é a nossa interface externa. Agora nós vamos para a segunda interface de rede, que é a interface interna. Lembra que na aula passada a gente configurou isso aqui de forma estática. A gente viu o IP que o sistema, que o DHCP estava nos entregando e fixamos ele na máquina. Agora não, agora a gente vai deixar que ele receba IP dinamicamente. Partindo então para a interface LAN, que vai ser da rede local, a gente vai seguir as mesmas configurações. Então, alto, só que agora é a segunda interface, NP0S8. E aí a gente vai, com o comando iFace, informar que a interface que a gente vai configurar é a NP0S8. Então, agora tudo é referente à interface 2. IPv4 a gente vai definir, então, com o parâmetro iNet. E aí, como a gente vai definir isso de forma manual, ou seja, estático, a gente vai colocar a opção static aqui. Sempre, né, que eu colocar a opção static aqui, obrigatoriamente eu vou ter que colocar as configurações do IP estático na sequência. Então, isso é obrigatório. Então, a gente vai colocar aqui o comando address e o IP que a gente vai definir. Esse IP vai ser igual para todo mundo, 172.16.1.1. Por quê? Porque é o endereço IP da rede local, da rede local de vocês, é aquela rede que a gente vai configurar de forma virtual. Então, a gente vai definir a máscara, netmask. Essa máscara vai ser 24, que é um 255, 255, 2550.
Então, 24 bits. Não precisa de gateway, porque o gateway vai ser lá na interface de cima. Eu vou receber via DHCP, e é por lá que eu vou sair para a internet. Então, aqui eu não vou colocar gateway. O que eu posso colocar aqui é, por exemplo, network, para definir o meu endereço de rede, 172.16.1.0. Eu poderia colocar aqui também o endereço de broadcast. Lembrando que o broadcast e o network, eles não são obrigatórios. Quando ele lê a máscara, ele já vai definir isso de forma automatizada. Mas, né, para a gente saber que existem esses comandos, eu posso colocar aqui 172.16.1.255, que é o endereço de broadcast dessa rede, 172.16.1.0. Aqui a gente já tem, então, as configurações da interface LAN prontas para IPv4. Agora nós vamos para a configuração da interface LAN IPv6. Então, eu vou colocar aqui IPv4 e agora eu vou colocar também aqui um IPv6 para ficar comentado o nosso arquivo. Não precisa do alto novamente, senão vai dar erro. Eu não posso colocar duas vezes o alto para a mesma interface. Então, como eu já tenho o alto lá em cima para a interface NP0S8, eu vou continuar aqui embaixo no IPv6 a partir do comando iFace. Assim. Então, iFace é para a mesma interface que eu vou definir a configuração, NP0S8. E aqui, então, eu vou colocar, né, o iNet, só que a diferença agora é que eu vou colocar um 6, porque essa interface ela vai ser IPv6. Vou configurar também nessa interface IPv6. A ideia é que na nossa rede local virtualizada, a gente comunique tanto por IPv4 quanto IPv6. E aqui, então, eu vou colocar um static, porque eu vou colocar essa configuração de forma estática. Address, novamente, para definir o endereço de rede. E agora a gente vai colocar um endereço IPv6. Pode ser esse aqui, 2001, DB8, ACAD, café, 2.2.1. Então, esse IP pode ser igual para todo mundo. Aqui ele está na forma retraída, né? Quem já trabalhou IPv6 aí sabe que a gente não precisa colocar os zeros à esquerda. Na verdade, esse endereço IP ele seria assim, ó. Aqui onde tem dois pontos está retraído também. 000, 000, 000 e aqui 001. Então, esse seria o IP dessa máquina. Mas como a gente pode retrair ele removendo zeros à esquerda, e as casas que só tem zero aqui, né? Então ele vai ficar um pouco abreviado aí, que é o 2001 DB8 AK de café 1. Agora ficou ali um pouco para mais de 2 pontos. Ok. E abaixo eu vou configurar também a máscara, netmask, e vai ser um /64, que é o padrão, né, para redes locais IPv6. Geralmente para IPv6 a gente vai utilizar uma máscara local 64 bits. Certo? Todo mundo chegou a esse ponto aqui? Todo mundo conseguiu acompanhar e digitar nos seus arquivos aí? Então, a gente vai salvar, Ctrl O, Enter, e Ctrl X para sair, Ctrl O ele grava, e Ctrl X ele sai. Feito isso, o que a gente vai fazer? Aqui as interfaces já estão sem configurações. Então, se eu executar o IPA aqui, não tenho nenhuma configuração nas minhas interfaces de rede. Então, não preciso executar o flush como eu falava naquela hora anteriormente ali. Eu posso ir diretamente executar, aqui o comando if up, porque elas estão down, as interfaces, e o nome da interface. Eu poderia colocar um "-a" para subir as duas interfaces ao mesmo tempo, ou então eu colocar uma de cada vez, NP0 S3 e depois NP0 S8. Eu vou colocar uma de cada vez aqui para que vocês possam ver, né,
ela pegando o DHCP primeiro. Ó, ele vai tentar pegar o DHCP na minha rede, já pegou. Então ele pegou o IP 192.168.1.111 lá no meu roteador. Como ele está como DHCP, automaticamente já vai ter que sair aqui pingando para o 888. Ó, não tem mistério, porque já entregou todas as configurações certas para que a máquina consiga navegar. Então, se eu executar o IPA novamente, ó, eu tenho agora as configurações da interface de rede NP0S3 prontas ali para navegar. Outra coisa que eu vou fazer aqui agora é subir a interface de rede NP0S8. Então, if up ENP0S8. Ok. Ó, se ele tem o done ali, não deu nenhum erro, é porque eu não tenho nenhum erro de configuração no meu arquivo interfaces. Então, se eu executar o comando IPA, ele já vai ter que estar configurado ali, ó. Observem lá a interface 3 NP0S8. Ele pegou ali o primeiro iNet, ele pegou o endereço 172.16.1.1, que é o que a gente definiu para a rede local, IPv4, e também logo abaixo ali o iNet 6, ele pegou 2001 DB8 AK de café 1, que é o endereço IP, então, V6, que a gente definiu para a interface. Se alguém deu erro na hora do if up aí, vai aqui, novamente voltar no arquivo interface, aqui, e verificar se não tem nenhum erro de configuração. Geralmente, o que é? Geralmente é erro de digitação, falta uma letra ali, por exemplo, o address está só com S, ou então, né, pode ter algum erro ali para escrever netmask, como eu fiz antes, ou as interfaces têm que estar aqui certinho, NPS8, NPS8 lá em cima. Então tem que verificar essa questão. Deixa eu compartilhar aqui a segunda máquina virtual. Então, o que a gente tem que cuidar aqui na máquina cliente? Lá em dispositivo, rede, configurações de rede, ele vai ter que estar como rede interna. Ó, notem que a gente estava usando o bridge antes. Então, vou colocar a rede interna aqui. E vou executar um OK. Pronto. Agora, as duas interfaces da rede local virtualizada, elas estão como rede interna, elas vão conseguir se comunicar de forma isolada. Isolada que eu digo, ela não vai se comunicar com o hospedeiro nem com a internet. Então, esse modo de funcionamento rede interna, ele permite que as máquinas virtuais do VirtualBox se comuniquem entre si somente. Essa é a função da rede interna. Agora a gente vai autenticar como root aqui, sumenos. Lembrando que só o root consegue fazer essas configurações de máquina, né, de sistema. E eu vou editar o arquivo com nano, o arquivo /etc, /network, /interface. Então, quem já fez aí, deixa eu só tirar as configurações da aula passada. A gente já tinha feito as configurações, né, na aula passada, agora a gente vai modificar elas. Na verdade, nem precisava remover tudo, mas vamos fazer aqui para vocês poderem fixar todas esses parâmetros que a gente vai utilizar dentro do arquivo. Então, a primeira linha vai ser auto NP0S3. Depois, iFace, que indica a interface que eu vou configurar, vai ser a NP0S3. iNet, que eu vou configurar IPv4, e aqui eu vou colocar um static, vai ser IP estático. Address, para configurar o endereço de rede, 172.16.1.2. Perfeito.
Agora a gente vai configurar a máscara. NetMask 24. E podemos configurar também o nosso broadcast de rede 172.16.1.255 e também a rede, né, network 172.16.1.0. O que a gente vai ter que inserir aqui é o gateway, porque essa sim vai ter que sair pela máquina server para poder navegar. Então aqui gateway, qual vai ser o nosso gateway aqui? Vai ser o server 172.16.1.1. Então está configurada a interface NP0S3 para IPv4. Vou colocar aqui IPv4. E logo ali embaixo nós vamos configurar o IPv6. Não precisa o alto de novo, não esqueçam disso. Não é necessário nem se pode colocar duas vezes o alto. A gente vai começar direto no iFace. iFace NP0S3. Nós temos só uma interface nessa máquina virtual. iFace NP0S3. iNet6 static. E aí aqui a gente vai colocar então o address. Fiquei com duas linhas, aquela de cima lá não fica. Deixa eu remover ela. Address 2001 DB8 ACAD café 2 2. E a máscara de rede NetMask 64. Se vocês colocaram essas configurações aí, estão corretas, certo? Vamos salvar aqui então. Ctrl O para gravar, Enter, Ctrl X para sair do arquivo. Ok. E agora a gente vai então, como já tinha configuração nessa interface, sempre é importante a gente executar o flush. Então, IPA, flush, ENP0S3. Limpei as configurações. Agora eu vou executar um if down na interface NP0S3. Ok. E agora eu vou executar um up. Aguardar um pouquinho. Vamos ver se ela não vai dar nenhum erro aqui. Pensou um pouquinho ali, done. A princípio está tudo certo. E aqui a gente pode executar o comando IPA. Ó, pegou o IP 172.16.1.2 certinho. E pegou o 2001 DB8 AK de café 2 também de forma correta. Então a gente está com a configuração de IPv4 e também de IPv6. E aí, como ele pegou as configurações, só para a gente terminar essa primeira parte aqui, a gente pode testar o ping lá para a máquina cliente. Ping 172.16.1.1. Ok, funcionando. Agora, Ctrl C cancela o ping, né? Agora eu vou tentar um ping para o IPv6. 2001 DB8 ACAD café 2.2.1. Ó, também funcionando V6. Bom, vocês podem tentar pingar aí da máquina cliente o 8888, vocês vão ver que vocês não conseguem pingar, né? Porque a gente, embora tenha a rota, nós ainda não estamos compartilhando. Então, compartilhando a rede, não está habilitado o NAT, nem habilitamos o forward lá na máquina estação, na máquina que nós chamamos de server.
Deixa eu compartilhar aqui a máquina. Já vai aparecer aí para vocês. Beleza. Bom, então a gente pode passar para o segundo passo, que seria a gente habilitar aqui na máquina server o NAT. Todo mundo lembra o que é o NAT, né? O NAT, nós temos, de um lado, essa máquina que está fazendo o NAT conectada com um IP público, que é conectada, obviamente, à internet. E do outro lado, nós temos máquinas com IPs privados. O forward é a capacidade que a interface tem de poder transpor um pacote de uma placa para outra. Neste caso, da interface NP0S8 para a interface NP0S3. Então, nós vamos iniciar habilitando o NAT com o comando iptables, que é um front-end para o NetFilter, que é o módulo responsável pelo Firewall no Linux, lá no kernel do Linux. E com o comando iptables, a gente pode manipular as tabelas. As tabelas que podem ser tabelas de filtro, como a filter, por exemplo, a tabela de marcação de pacotes, como a Mango, e a tabela de NAT, que é a que nós vamos utilizar agora, com a opção "-t", NAT, que é onde nós vamos habilitar, então, o NAT no sistema. Feito isso, iptables-t NAT, com a opção "-a" maiúsculo, nós vamos inserir uma regra no final da chain post-routing, que é a chain, então, responsável por tratar os pacotes depois do processamento. Pré-routing, ela trata os pacotes antes do processamento. Então, definida a chain, nós vamos informar qual a interface de rede que vai ser de saída, "-o" minúsculo de out, e a interface é a que está conectada com a internet, NP0S3. Por fim, com a opção "-j", nós vamos definir então qual é a regra. A regra é masquerade, para mascarar esses pacotes então que são da rede interna com endereços IPs privados, para que eles possam então ser vistos lá fora com um endereço público. Feito isso, nós vamos teclar o Enter. Então agora nós vamos habilitar o forward no kernel do Linux. Para isso, a gente vai escrever com o comando echo o valor 1 dentro do arquivo que fica dentro do diretório proc, que é o diretório de processos, /sys, /net, /ipv4, /ip_forward. Isso a gente só vai escrever o valor 1 dentro desse arquivo. Dentro desse arquivo, ou é o valor 1 ou é o valor 0. Quando o sistema inicia, ele insere o valor 0 lá dentro, que seria desligado ou desativado. E como a gente escreveu o valor echo 1, nós estamos escrevendo o valor 1 lá dentro e habilitando, então, o IP forward no kernel. Se a gente pegar esse arquivo e executar um cat lá, para a gente poder visualizar o conteúdo dele, vocês vão ver que o único conteúdo dele é o valor 1. Isso daqui tudo ele está em memória. Se a gente reiniciar o sistema, a gente vai perder essa configuração, porque ele vai inserir novamente lá no arquivo o valor 0 e desabilitar. Então, para que a gente consiga tornar efetiva essa configuração, para que o sistema, quando inicializar, ele habilite o IP forward, nós vamos então editar o arquivo com o editor Nano, o arquivo que fica dentro de etc, com o nome sysctl.conf. Nesse arquivo a gente pode habilitar algumas coisas de filtro. Então, se vocês descerem um pouquinho aqui, ó, lá naquela linha que eu tô lá, ó, essa aqui, ó, a gente vai habilitar ela. Para habilitar é só tirar o comentário. Então, net IPv4 IP forward igual a 1. Isso quer dizer o quê? Quando o sistema iniciar, ele vai ler aquele arquivo ali e automaticamente vai inserir o valor 1 lá dentro do arquivo IP forward, lá dentro do diretório proc. Lembrando, né, que o diretório proc ele é um diretório que é de processos e ele não é um diretório que está no disco. É um diretório que é montado toda vez que o sistema inicia. Então, se eu inicializar o sistema,
Se eu reinicializar o sistema, ele zera aquilo e quando iniciar novamente, ele cria aquele diretório proc de novo com essas informações. Por isso que se eu ir diretamente no prompt ali, eu vou perder essas configurações no momento que eu fechar o prompt ou então reiniciar o sistema. Ctrl O, Enter, Ctrl X. E aí a gente já pode executar. A regra vai ser essa: iptables menos t nat menos a post routing menos o enp0s3, que vai ser a interface de saída, menos j masquerade. iptables aqui. Essa é a regra. Bom, esses dois comandos que nós executamos, esse e esse aqui, basicamente só esses dois comandos eu já compartilho a minha internet da máquina server lá para a máquina cliente. Então, se vocês pegarem a máquina cliente novamente e testar o ping para o 888, deixa eu colocar ela de novo aqui, ele já deve estar bombando a internet lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha máquina. Já vai aparecer aí. Ok. E aí a gente pode tentar pingar o 888 novamente. Ó. Agora eu já tenho conexão. Notem que antes eu não tinha. Agora eu tenho conexão com a internet. Então tá comparada. O que a gente pode tentar agora? Executar um ping para o nome www.google.com. Perfeito, funcionando. Então agora a gente vai configurar o. A gente fez habilitando lá naquele arquivo sysctl.conf, que a gente colocou e habilitou o forward. A gente tem que habilitar também que o NAT seja aplicado quando a máquina reiniciar. Só que o NAT a gente só vai conseguir através de script. Então nós vamos ter que criar um script para habilitar, sempre que a gente inicializar a máquina, ele ler esse script e habilitar a regra de iptables, que seria a regra de NAT. Esse script seria um script de Firewall, tá? A gente vai fazer ele da forma mais simples possível, só para habilitar esse NAT na inicialização. Então vocês vão voltar na máquina server lá e eu vou compartilhar com vocês o arquivo da aula de hoje. Deixa eu achar ele aqui. Pode ser com nano, que não está acostumado com Vim, pode colocar o nano aqui no lugar. E aí vai colocar o nome do arquivo, vai criar, esse arquivo vai estar em branco, porque ele não existe ainda. Lá dentro de /etc /init.d, vocês vão criar um arquivo com o nome de file.sh e vão inserir toda essa informação aqui. O que ele faz? Isso aqui é um cabeçalho do tipo SB, que é Linux Standard Base, que é um cabeçalho que vai ser lido na hora que a gente colocar ele na inicialização do sistema. Então ele vai dizer que é um script de firewall, que é necessário ele montar o sistema de arquivo e estar com o syslog ativo para ele subir, quando ele parar a mesma coisa. E a gente vai colocar nos níveis de execução 2, 3, 4 e 5. Ou seja, se o sistema iniciar em qualquer um desses 4 níveis, aí ele vai executar esse script. E depois as regras estão aqui. Primeiro ele vai limpar todas as regras que tiver nas tabelas e depois ele vai aplicar a nossa regra aí de habilitar o NAT. Então podem começar a digitar isso daqui. Quem já copiou pode já executar o comando chmod mais x, que a gente está tornando executável, né, o nosso arquivo file.sh. Depois disso, a gente vai precisar criar o script de compatibilidade com o systemd. Então, esse script ele vai funcionar tanto no systemd quanto no systemv, que é aquele segundo arquivo ali, que vai ficar lá, então, dentro de /etc, /systemd, /system, /firewall.service. O que ele tem aqui? Vocês estão criando uma unidade, lembrando que o systemd trabalha com unidades, né? Essa unidade é chamada firewall, aqui no description. E aqui no service, a gente está dizendo o seguinte, que quando executar um systemctl start firewall, na verdade ele vai ter que executar lá o arquivinho, né, o script que nós criamos, lá dentro de init.d.
etc/init.d/fire.sh. E quando executar um stop, a mesma coisa. etc init.d/fire.sh. Quem pode fazer isso? O root. Em quais níveis de execução? Em todos multi-user, todos os níveis multi-usuário. O próximo comando ali, systemctl daemon reload, os daemons no Linux eles são referentes aos processos de serviços. Então, quando a gente executa o comando system daemon reload, é para atualizar o systemd no que se refere aos scripts de serviços. Então, a gente executa esse systemctl daemon reload e depois a gente coloca ele na inicialização, que é esse comando aqui. Habilitado, então, na inicialização, só para a gente complementar aqui, aqueles xstart, aqueles xstop, eles não vão funcionar, porque aquele script que a gente colocou lá, ele é muito simples, ele só serve para executar a inicialização, a gente não vai conseguir manipular ele com start e com stop. Mas eu vou deixar dentro desse arquivo aí, para que vocês tenham isso documentado, que caso vocês incrementem aquele script de Fire, como a gente vai fazer depois na próxima cadeira, a gente pode, então, executar o start e stop via systemctl com essa compatibilidade lá no init.d, que é do systemv. Feito isso, eu vou compartilhar de novo a máquina virtual com vocês, a server, e nós vamos testar, então, a execução do nosso script. Notem que nós havíamos executado o comando para habilitar o NAT aqui, iptables-t NAT, ou seja, a gente vai manipular a tabela NAT, eu vou executar um "-l" maiúsculo para a gente poder ver as regras dessa tabela. Notem que ali a gente tem o masquerade all anywhere. Isso significa que está habilitada a nossa regra. Para que a gente teste o nosso script, a gente vai limpar aquela regra ali. Então, iptables-t NAT com -f maiúsculo. Então, limpamos a tabela NAT, executamos um flush nela, iptables-t-NAT-L, a gente vai poder visualizar que a tabela está limpa, a gente não tem mais aquela regra masquerade ali. Feito isso, nós vamos executar o nosso script. Então, podemos executar com o caminho absoluto, /etc /init.d fire.sh. E aí nós vamos de novo listar com iptables-t-NAT-L maiúsculo para ver se foi aplicada a regra. Bom, ela foi aplicada, está ali masquerade all anywhere, então o script ele está correto, não tem nenhum erro de digitação, por exemplo, dentro dele, está executando e aplicando a regra. Para a gente finalizar, então, é necessário que vocês reiniciem aí a máquina, vamos todo mundo reiniciar, vamos executar um reboot, e aí, quando a máquina iniciar, ele vai ter que executar aquele script, e daí, então, a regra vai ter que estar válida ali, compartilhando com a máquina cliente. E então nós podemos testar lá na cliente para ver se ela está conseguindo se comunicar com a internet. Então aqui a máquina já iniciou, eu vou autenticar com o usuário root, e aí vou executar novamente o comando iptables-t-NAT-L para certificar que habilitou o masquerade ali no momento da inicialização. Está certo, habilitado, então agora eu vou compartilhar com vocês a máquina cliente para nós testar. Aqui então na cliente, nós só vamos testar então um ping para fora, pode ser para o endereço 888, ok, está funcionando, e vamos testar também um ping para um nome qualquer, pode ser o do google.com. Também está funcionando, então a máquina server está conseguindo compartilhar a internet mesmo depois de reinicializada, porque a gente inseriu na inicialização o script e também habilitamos o forward lá no arquivo sysctl.conf no diretório etc. Tudo certo, então, era basicamente essa aula de hoje, a gente poder fixar parte de configuração de rede. Então, trabalhamos aí com a configuração de duas interfaces de rede na máquina server, mais a configuração da máquina cliente, e também de ativar o NAT Forward compartilhando a internet de uma máquina para outra.